Tá? Muito obrigado. E aí vocês vão ter aí um tempo, e dessa vez vai ser comunhão mesmo, tá? Porque dessa vez vocês vão repartir o pão. Então vai ser a indicação de comunhão de 1 Coríntios 11, né? Que é justamente o momento ali que os irmãos partiam o pão. Então, depois vocês conversam com o Lucas, conversam com a Joyce, e ela está ali organizando como é que vai ser a parte da refeição de vocês, tá bom? Diga. Sim, e pela manhã, na escola bíblica dominical, teremos a classe de mulheres também. Tá bom? Então, a classe dos jovens aí fica suspensa, vai ter a classe dos homens e a classe das mulheres no domingo que vem pela manhã, ok? Estou esquecendo de alguma coisa? Não, vai ser só homens e mulheres. Vai ser separado só homens e mulheres. Pois é, pessoal. Eu estou esquecendo de alguma outra coisa, mas acho que até o final da mensagem eu lembro. E se alguém lembrar de algum recado que eu estou esquecendo, me avise, por favor. Queridos, nós estamos refletindo durante os domingos pela manhã sobre o que mesmo? Amar a Deus pelo Que é o que mesmo? A visão da igreja. A visão da igreja. Pelo menos a diretora do Ministério de Comunicação, que é uma das que mais precisa saber, está sabendo. Nós estamos na nossa 4ª reflexão sobre a visão da nossa igreja. Pode colocar lá, Bia. Nossa igreja, então, obviamente, já tinha uma visão que é dada pela palavra de Deus. Mas é a primeira vez que nós estamos verbalizando ela. Foi? Ah, tá, aqui não apareceu ali. Pode aparecer. Vamos falar juntos? Amando a Deus, fazendo discípulos. Então nós temos refletido justamente nesta curta frase, e estamos descobrindo que tem muita coisa nessa frase. Ao longo das últimas 3 semanas, nós vimos só a primeira parte, o amando a Deus, ou amar a Deus. Amar a Deus a gente já viu que é obedecer a Deus. Amar a Deus a gente já viu que é amar ao próximo. Amar a Deus a gente viu que também é adorar a Deus. Então, quando nós estamos falando sobre amar a Deus, a gente está falando de tudo isso. E além disso, o restante agora da visão. Amar a Deus é fazer discípulos. Não conseguimos demonstrar amor a Deus se a gente não obedecê-lo. Se nós não amarmos as pessoas que estão ao nosso redor, o próximo, a pessoa que necessita desse amor. Se nós não adorarmos a Deus, mas também não conseguimos amar a Deus. Deus não se sente amado se nós não fazemos discípulos. Por isso que é um dos elementos principais. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Mateus 28, vamos do 16 ao 20. Está escrito assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos agora, Senhor, que fale aos nossos corações, que pratiquemos aquilo que aprendemos de ti. Pedimos que use o teu servo, Senhor, e que seja o teu Espírito Santo a falar a nós. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas interessantes, um dos movimentos políticos que existe na história, e por conta do tempo que nós estamos vivendo, eu não vou trazer qual movimento. Mas um dos movimentos políticos, quando estava sendo
criado, os seus fundadores ali, eles começaram a buscar alguns modelos de sucesso. E foi aí que eles perceberam uma coisa: o maior modelo de sucesso da história da humanidade é o movimento cristão. Pensa comigo, é o movimento mais duradouro, longevo, 2000 anos. Nenhum império permaneceu tanto tempo, e nem irá. Nenhum governo permaneceu tanto tempo, nem nações permanecem há tanto tempo. Mas também é o maior de todos. Numa pesquisa, um centro de pesquisa da Pew, que fica nos Estados Unidos, é PEW, ele fez ali uma pesquisa e entendeu que uma a cada 3 pessoas do mundo se declara cristão em alguma vertente do cristianismo, seja católico, protestante ou algo parecido com isso. Isso quer dizer o seguinte: cerca de 2,18 bilhões ou 31% da população mundial se declara um seguidor de Cristo. Então, realmente é um movimento de sucesso extremo, sendo que o autor desse movimento não está fisicamente presente. Já não conhecemos há 1970 anos, mais, né? 1950 anos. Ninguém esteve, ninguém viu em todo esse período, mas ainda perdura. E esse grupo de pessoas que estavam fundando esse movimento político pegaram todos os elementos, tiraram os princípios, pegou toda a estratégia, tiraram os princípios de Jesus, os princípios da palavra de Deus, e aí fundaram um movimento que permanece até hoje, nesses últimos 70 anos. Não é à toa que o discipulado é o elemento principal do ensino de Jesus. Você poderia usar expressões diferentes: o método de Cristo, a estratégia de Cristo. Hoje vivos 31% da população mundial, mais de 2 bilhões de pessoas. E aí nós precisamos entender o porquê nós precisamos fazer discípulos de Cristo. Por que isso está na nossa visão? Por que isso é fundamental? E a primeira resposta do porquê é fazer discípulos de Cristo pela autoridade dele. Por isso fazemos. Então, veja de novo o versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus está afirmando que ele tem toda a autoridade sobre tudo criado. Tudo que você vê e não vê. E eu não estou falando só de micro-organismos, bactérias e vírus. São invisíveis ao olho humano, mas é possível de se ver. Estou falando também dos seres celestiais, que nenhum tipo de aparato eletrônico científico consegue ver. Tudo que existe, Jesus tem autoridade sobre. Então, fazer um discípulo de Cristo não está vinculado à minha capacidade, não está vinculado aos meus recursos, também não está preso às minhas influências. E isso é
confortador. Quando Jesus ele está dizendo ali que toda a autoridade foi dada a ele, ele começa a trazer algumas certezas. A primeira é a certeza na fé. Versículo 17 que nós lemos, é dito que eles viram Jesus, e quando o viram, alguns o adoraram, outros duvidaram. O texto de Mateus ele é bem resumido. Mateus, neste final do trecho aqui, ele está focando muito mais na grande comissão. Então ele não traz os relatos que Lucas e João, por exemplo, trazem com muito mais detalhe. Mateus fala aqui apenas dos 11. Quando você vai lá para o apóstolo Paulo, lá para 1 Coríntios, Paulo diz que Jesus apareceu a 500. Se você vai para Atos, os que estavam reunidos ali antes do dia de Pentecostes eram cerca de 120. Então sim, tinha muita gente. Jesus ele aparece. Nós temos aí alguns episódios do aparecimento. Jesus aparece a Maria Madalena, aparece as outras mulheres, aparece a 2 discípulos que vão pelo caminho de Emaús. Depois aparece aos 11 aos 10 numa casa de porta fechada. Depois aos 11 porque ele aparece novamente a Tomé. Depois mais uma vez ele aparece lá em João 21 a Pedro e a mais outros discípulos ali a segunda pesca maravilhosa. Lá em casa nós temos uma coletânea de 6 livros. Se você olha o culto de oração, lá no fundo do culto de oração, lá no fundo do nosso cenário, no nosso escritório ali, tem uns 6 livros empilhadinhos. Na verdade ele tem 5 agora, porque o 6º livro a gente está lendo. São uma coletânea de várias histórias bíblicas, só que são ilustradas em uma linguagem infantil. E semana passada já tínhamos terminado a parte da ressurreição de Cristo e estávamos na pesca maravilhosa. E a Rebeca falou: ué, mas essa história já foi. Eu falei: não, filha, tem 2 pescas maravilhosas. Então Jesus aparece na segunda. A primeira vez é quando Jesus chama os discípulos, chama Pedro, Tiago e João, André. E a segunda é agora, depois de sua ressurreição. Mas ainda assim haviam pessoas que duvidavam. Será que é mesmo? E Jesus então dá a certeza, dizendo: sou eu e tudo está nas minhas mãos. Para nós, isso é confortante e é maravilhoso pelo seguinte: por que fazer discípulos? Porque não depende da gente. Você fará discípulos pelo poder dele. Você fará discípulos pelos recursos dele. Você fará discípulos na autoridade dele. Não coloque isso no teu coração. Não tem essa frase: eu não sou capaz. Se você tiver essa frase, seja apenas para lhe fazer mais humilde, porque você precisa completar essa frase. Eu não sou capaz, mas o Senhor é capaz. Falo isso porque ao compartilhar da necessidade de fazer discípulos, muitas pessoas falam: mas eu não consigo. E a verdade, querida, é que ninguém consegue. Ou você acha que pescadores semi-analfabetos conseguiriam levar você a aceitar Jesus Cristo? Pessoas que pedem peixe, que não sabem falar, que não se vestem bem, alcançariam você para o Evangelho? Não alcançariam. Mas não fizeram nas capacidades ou poder deles. Então sim, para de depender daquilo que você tem ou daquilo que você acha que é, e dependa de quem é o Senhor da missão. Meu avô está aqui hoje, não era planejado,
Mas meu avô tem um dos irmãos, Livingston, está vivo ainda? Não, Livingston. Não? Vivo só o Jonavi. Certo. Meu avô tinha irmãos ali e o meu bisavô era um homem criativo. Pastor Antônio Bernardo. Pastor, crente em Jesus Cristo, e ele homenageou ali, ele pensou no nome dos seus filhos em relação a personagens bíblicos e o que os seus nomes significavam. Então, ele fez ali, criou o nome do meu avô, Salovi, Salomão com Davi. Depois ele criou do irmão dele, o outro filho, meu bisavô criou o outro filho, Jonavi, Jonatas com Davi. Mas em um dos filhos ele não quis trazer nenhum nome bíblico. Ele trouxe o nome de um personagem da história, vamos dizer assim, relativamente moderna, faz um pouco menos de 200 anos, que é Livingstone. Para nós é um nome muito estranho, mas é o sobrenome de um missionário inglês, David Livingstone. Esse homem, ele foi formidável no século XIX, então de 1800 e alguma coisinha até 1873, eu não lembro agora o ano que ele nasceu, mas faleceu em 1873. Ele dedicou a sua vida para que o nome de Jesus fosse conhecido no continente africano. Então a gente está falando de quase 150 anos atrás, onde o evangelho é pregado na África por conta deste homem. Então realmente é um homem muito importante para a história do cristianismo, um homem usado por Deus em momentos que, se você acha que é difícil ser missionário na África hoje, imagine há 150 anos atrás, onde tudo era de navio e não era dos melhores. E há uma frase que talvez essa frase inspire você, se você tem dificuldade na autoridade, em confiar na autoridade de Cristo. Livingstone, ele tem uma fala do seguinte: Senhor, envia-me a qualquer lugar, mas vai comigo. Põe qualquer peso sobre mim, mas sustenta-me. Desfaz todos os laços, menos os que me prendem a ti. Tudo que você precisa para fazer discípulos de Cristo, Ele vai te dar. Ele não te manda sozinho. Ouvindo um dos missionários que está no Senegal, um dentista, ele disse: para vir para cá, eu não abri mão de mim, eu vim com tudo. Amar a Deus é fazer discípulos, mas é fazer discípulos de Cristo no poder e na autoridade de Cristo. Por que nós fazemos discípulos? Fazemos discípulos porque é a razão, presta atenção nisso, é a razão da existência nossa como igreja. Olha o versículo 19, Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amar a Deus é obedecer. Através da obediência nós amamos a Deus. E Jesus está dizendo: vão. É uma ordem. Então, se amar a Deus é obedecer, eu vou cumprir esta ordem e fazer discípulos. Amar a Deus é amar ao próximo. E não existe a maior forma de se amar ao próximo do que fazer discípulo. Fazer do próximo um discípulo de Cristo. Você pai, você mãe, você avô, avó,
vocês não conseguirão demonstrar maior amor aos seus filhos do que tornar eles discípulos de Cristo, aos seus netos. Você pode dar tudo, você pode comprar tudo, você pode dar a sua vida, você pode dar todo o seu tempo, que é uma das coisas mais importantes. Não, eu vou só passar o tempo com eles. Nada disso será a maior expressão de amor aos seus filhos e aos seus netos, aos tios aí que têm sobrinhos. Eu ainda não tenho essa experiência, espero um dia ter, ainda não sou tio, mas eu converso com alguns jovens ali. Tem um jovem que a gente ministra estudo bíblico, o Carinho, sabe quem eu estou falando? O Rian, que toda vez ele agradece pelos sobrinhos, agradece com paixão. A maior forma que você pode demonstrar amor a uma criança é fazer dela um discípulo de Cristo. Você pode dar tudo à vida daquela criança, mas o que você vai dar à eternidade dela? Porque a vida é curta, porque a vida passa. Então, queridos, amar ao próximo, a maior manifestação, a maior expressão de amor é fazer discípulos. Amar a Deus através da adoração. Fazer discípulos é gerar novos adoradores. É a melhor forma de adorar. Fazer discípulos por quê? E aí eu quero que você repita isso comigo. Eu existo como igreja para fazer discípulos. Se você tira isso da igreja, a igreja não tem razão de existir. A igreja de Cristo, a essência, o que é fazer discípulos. E muitas das igrejas de Cristo têm perdido a sua essência, têm deixado de ser. Nós estudamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e a uma delas, Jesus vai dizer: se vocês permanecerem nesse caminho, eu vou mover vocês. Não vai deixar de ser igreja, mas quem não existe como igreja, vou mudar você de lugar. É o que nós existimos para fazer enquanto igreja de Cristo. Você pertence à igreja? Pertence? Sim. Então essa é a sua razão de existência. Essa é a sua razão de vida. Esse é seu propósito. Queridos, Jesus, ele vai dizer, ele vai dar uma ordem que é maravilhosa, porque fazer discípulos é uma ordem de envolvimento. Não é simplesmente um mandado. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu responsabilizo vocês. Jesus está dando responsabilidade. Eu gosto desse texto na linguagem de hoje, que na linguagem de hoje está escrito: vão e façam com que as pessoas sejam os meus seguidores. Estamos fazendo discípulos de Cristo, não de cristiano. Eu sou um dos únicos que dá para fazer essa brincadeira, né? Se tivesse aí uma Cristina ou alguma coisa assim, mas pensei nessa agora. Mas Jesus está dizendo o seguinte: eu os responsabilizo. E sabe o que isso quer dizer? Eu farei, eu, Jesus, farei através de vocês. Jesus poderia fazer sem nós? É claro, porque Ele fez. Ele desceu. É legal mãe que tem um sobrado, mãe que mora num sobrado, está lá no quarto de cima. Os filhos começam a falar: mãe, como é que faz isso? Como é que faz isso? Se eu descer até aí, né? Às vezes é bronca, às vezes só vai ensinar mesmo. Jesus desceu, Jesus fez. Jesus é Deus, Ele poderia ficar 2.000 anos só continuando a fazer, fisicamente.
Mas ele disse: eu vou fazer através de vocês. Vocês têm responsabilidade. E isso também é maravilhoso, porque ele está dizendo que você é responsável. E você é responsável em quanto tempo? Ou em qual lugar? O tempo todo, em qualquer lugar, porque ele vai dizer: em todas as nações, aonde você estiver, enquanto você estiver, você é responsável. Está no trabalho, é responsável. Está em casa, é responsável. Está na rua, é responsável. Qualquer lugar. Ele nos dá um propósito e mostra até a abrangência. Serão em todas as nações, serão em todos os lugares. Isso aí, queridos, acaba com qualquer tipo de seleção. Ah, lá não. Todas as nações. Qualquer lugar da face dessa terra. A qualquer pessoa. E por que isso é tão maravilhoso? Porque nós fazemos quando somos responsabilizados. Tem um amigo, trabalhou comigo no Bradesco por 2 anos. E fizemos aí uma boa amizade, que permanecemos amigos, continuamos conversando. Por conta do trabalho, não dá mais para se reunir, até por uma coisa que aconteceu. Um menino muito inteligente, dedicado, apaixonado pelo seu trabalho, gosta do que faz. E ele tem uma certificação de atendimento a investimento alta, que eu não consegui atingir. Eu, quando era gerente assistente, estudei para, não me senti pronto, não tirei a certificação. Ele, quando era atendente, telemarketing, ele tirou essa certificação. Muito inteligente. E eu falava para ele: cara, você tem essa certificação, você não precisa estar trabalhando aqui nessa função. Você pode estar trabalhando numa função assim e ganhando o dobro do seu salário. Mas ele sempre foi um rapaz muito inseguro. Falou: não, mas se eu for para tal, se eu sair do banco e for para uma corretora, eu perco os benefícios do bancário. Se eu sair de uma empresa e desse banco ir para o outro, aí eu não sei como é que vão ser as coisas. Insegurança. Sempre tinha uma desculpa. Mas aí a esposa ficou grávida. E aí a renda precisava aumentar. Hoje ele está em uma outra instituição ganhando mais do que ele ganha. Por quê? Porque surgiu responsabilidade. Aí ele precisava do recurso. Filhinha dele já nasceu. Fralda é cara. Quando você é responsabilizado por alguma coisa, você faz. Ou você desempenha essa função no seu trabalho, ou você perde o emprego. Era uma função que você não queria fazer. Mas agora eu tenho uma responsabilidade. Então eu vou lá, aprendo, vou lá, faço. Você precisa cuidar de alguém. Você nunca aprendeu a fazer aquilo. Agora você precisa. Vai morar sozinho. Está sem dinheiro para o iFood. Vai precisar cozinhar. Lavanderia é caro. Vai precisar aprender a lavar roupa. Estava conversando com a minha madrinha de casamento sexta-feira. Filho dela, 3 anos mais novo que eu, quis durante ali a pandemia, falou: não, já era para ter feito isso antes, mas eu vou morar sozinho. E ela falando lá, né? Não, ele era terrível assim, porque ele gosta de cozinhar. E aí ele vai lá e quer fazer um bifão. Mas aí eu falava para ele: ó, vai fazer o bifão? Vai lá, tira toda a minha roupa do varal. Agora vem em casa. Tira toda a minha roupa do varal. Faz o seu bife, limpa tudo. E depois pendura a roupa de volta. Eu não gosto de roupa com cheiro de comida. E tá bom. Às vezes fazia, às vezes desistia. Aí está morando sozinho agora. Contratou uma diarista, limpou a casa, lavou a roupa. E aí, filho? Amanhã eu já vou pedir uma comida. Liga todo dia para ela.
Hoje podia comida. Uai, mas aí ela, mãe é maravilhosa, né? E o bifão? Ah, mãe, minha casa está cheirosa. Não quero deixar minha casa cheirando bife. Responsabilidade, querido. Sabe qual é o grande problema? A maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, dos discípulos de Cristo, dizem que não são capazes de fazer discípulos. Olha, eu não estou pronto ainda. Eu ainda não estou pronto. Porque não foram responsabilizados. Mães e pais, vocês aprenderam a ser pais e mães antes de terem filhos? É verdadeiro ditado, é um ditado moderno agora. Nasce um filho, nasce uma mãe. Só se aprende na prática. Você pode ler todos os livros. Você pode ter 3 filhos. Os 3 vão ser diferentes. Eu tenho 2. A gravidez das 2 foi diferente. O jeito delas dormirem é diferente. O jeito delas comerem, falarem, tudo. Você aprende na prática. Jesus está dando uma ordem dizendo: olha, vocês são responsáveis agora, então vão. Até se você for pesquisar bem ali no original, a expressão não é vão, a expressão é indo. É enquanto você estiver indo. Você está indo a algum lugar, vai lá fazendo discípulos. Então não é, eu vou lá para fazer. Não, você já está aqui, já tem gente para você fazer discípulos. Não é eu vou do outro lado da rua, eu vou atravessar o continente, eu vou. Não, você já está. Faz parte da tua vida. E a gente está falando, não é do apóstolo Pedro que caminhava pelas ruas e a sombra de Pedro curava. Não é Paulo que ressuscita um menino que cai do 3º andar. Não é esses caras. É gente que Jesus mandou e não tinha recebido ainda nem o Espírito. Quando você vai para Atos, aí você vê ali Jesus falando: não saiam de Jerusalém até que sejam revestidos do poder do alto. Jesus está dando responsabilidade antes mesmo deles virem, manifestarem o poder. Então, querido, você é responsável agora. Quer fazer discípulos? Vai. Não espera Deus, quando eu estudar um pouco mais sobre isso, quando eu, sabe de uma coisa, você nunca vai conseguir fazer um discípulo de Cristo se você não estiver fazendo um discípulo de Cristo. Porque não adianta você se preparar igual a paternidade, não adianta você se preparar com conteúdo, porque teu discípulo vai ser diferente. Você vai se preparar por uma realidade. Quem sabe até conversar com alguém que já está discipulando. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Aí o discípulo é totalmente diferente. A pessoa é totalmente diferente. Sim, o negócio é personalizado. Jesus agiu de maneira diferente com cada um dos discípulos. Não só os 12. Mas como ele agiu com Lázaro, com Marta, com Maria Madalena, com a mãe de Tiago e João, todos eram discípulos dele. Como ele agiu com os seus irmãos, que se tornaram discípulos depois, mas foram discipulados por ele. Aceitaram ele depois, mas foram discipulados por ele. Então, meus irmãos, é algo que se aprende na prática, não na teoria. Jesus já te fez responsável. Amar a Deus é fazer discípulos de Cristo, porque essa é a razão da existência da sua igreja. Essa é a nossa razão de existência, é o nosso propósito. Jesus agora vai ensinar então como. Ele já respondeu o porquê. Como então fazemos discípulos de Cristo? Hoje a gente só vai ver um pouquinho, que nós depois vamos ter pelo menos mais 4 mensagens pensando nisso. Mas fazer discípulos de Cristo é a nossa caminhada. Versículo 19, Jesus diz: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O primeiro passo para se fazer um discípulo de Cristo, ou do discipulado de Cristo, é o reconhecimento que Jesus é o único e suficiente Salvador. E Jesus diz batizando, porque o batismo é a forma visível da pessoa declarar isso. Primeiro, ela toma uma decisão de fé. Ela pode chegar na igreja e levantar a mão. Ela pode afirmar para você de palavras: eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Mas a verdade está aqui dentro, a gente não consegue ver. E Jesus diz: olha, as pessoas vão manifestar aos outros publicamente que são meus discípulos através do batismo. E o batismo de Cristo, ele é totalmente diferente, porque batismo não foi Jesus que inventou, era algo da cultura judaica. João Batista batizava, e o batismo de João não é o mesmo batismo de Jesus. O batismo de João era para arrependimento dos pecados, é para preparar para a vinda de Cristo. Tanto que em Atos 19, se eu não me engano, Paulo encontra homens de Éfeso que tinham sido batizados em João e estavam esperando o Messias. Ainda não conheciam. O batismo de Jesus, explica o apóstolo Paulo, é diferente. Romanos 6,4. Romanos 6,4 diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, quando Jesus está dizendo: olha, vocês vão fazer discípulos batizando, vocês vão apresentar o Evangelho a eles, eles vão entregar a vida a Jesus Cristo, e eles vão reconhecer publicamente, porque agora eles estão mortos para o mundo e têm uma nova vida, foram ressuscitados. Esse significa o batismo de Cristo. Você toma a decisão de morrer para o mundo e agora toma a decisão de viver para Cristo. Esse é o primeiro passo. E o segundo, voltando lá agora no versículo 20, Jesus vai dizer: ensinando a obedecer tudo que lhes ordenei. O discipulado com Cristo começa no batismo, na conversão, mas ele não para no batismo, ele não termina. Trata-se de um processo contínuo de formação. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavrinha: processo contínuo de formação. A formação de um discípulo de Cristo não é feito de um método formal, ou seja, não é uma aula. Você não forma um discípulo de Cristo, e até é complicado dizer isso, numa aula ou numa pregação. A pregação, a aula são informação. A formação, ela se dá no que Jesus fala, ensinando a obedecer. Como é que eu ensino alguém a obedecer? Obedecer. Ou seja, a pessoa tem que me ver obedecendo. Como é que eu ensino uma criança pequena a comer saudável? Comendo saudável do lado dela, falando: que gostoso! Rebeca, quando era pequenininha, ela comia cantando assim, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Por quê? Não sei quem mais fazia, mas eu fazia isso. Que eu pegava, dava comidinha, não a minha tia, mas minha tia não fez isso com a minha filha. Mas a tia Eliane fazia isso. Minha tia Eliane. Dando na boquinha dela ali e aí pegava um pouquinho, botava na minha boca, um talher diferente, tá? Por favor. Aliás, um prato diferente também, misturar. E aí ela fazia, ele sabia por que fazia, tinha 1 ano e meio, mas fazia.
Sim, seu filho come mal porque você come mal, querido pai, querida mãe. Claro que eles vão ter gostos diferentes, então eu não gosto de beterraba cozida. As meninas gostam. Eu gosto de banana, as meninas, quer dizer, a Rebeca não gosta. Mas tudo bem, tem ainda assim uma alimentação saudável. Nós fazemos discípulos de Cristo ensinando a obedecer. Ele precisa ver você obedecendo. Aqui eu não estou discipulando vocês. Aqui eu estou informando. Vão e obedeçam a Cristo. Eu vou discipular se vocês saírem comigo ali, e aí vocês viverem fazendo. Disse que fazer discípulos de Cristo é na caminhada. A pessoa precisa caminhar com você. Pastor João Cazuias, você já pregou aqui? Tem um filhinho, nós temos uma amizade de 10 anos, é a idade do filho dele, 10 não, 12. Como está passando? O Lucas está com 12 anos. E o Luquinhas, não é nem mesticinho, né? Ele é filho de descendentes de japoneses, já não está mais nem Issei Sansei, não sei, está para frente. Mas ele foi criado ali em parte pela avó dele, a nossa irmã em Cristo, a irmã Kiwako, que não fala quase nada do português. Ela veio do Japão, então ela realmente, japonesinha autêntica, fala pouco ali. Então, inclusive o Luquinhas, não sei agora, né? Bom, não é mais tão Luquinhas, já está maior que minha esposa. Bom, já tem mais de 1,50 m. Ele aprende, ele sabe, eu não sei se agora, mas ele entendia muito bem o japonês, porque a avó só falava com ele em japonês. E uma das coisas muito engraçadas, nós éramos colegas de faculdade, então de vez em quando a gente via eles, e aí o João falou: Luquinhas, como é que a vovó faz? E ele com 2 anos, colocava a mão nas costas, encurvava e fazia assim. A irmã Kiwako já tinha uma idade avançada, já tem uma idade avançada, e ela, mas o japonês é mais saudável nesse sentido. Então ela sentava ali, já com seus 70 anos, sentava no chão com o neto. E brincava com o neto ali e tudo mais, um pouquinho mais de 70. Mas quando eu levantava, ela levantava, botava a mãozinha e saía, até que a dor nas costas vinha. E aí o Lucas imitava. Como uma criança aprende a andar. É assim que nós fazemos discípulos. Uma expressão que a gente usa, caminhar com ele, é derramar vida na vida. Discipular é conviver. A pessoa precisa comer com você. Precisa almoçar. Ver como é que um filho de Deus almoça. Almoçar com a tua família. Para saber como é que filhos de Deus... Está ficando arriscado, pastor. Como é que filhos de Deus conversam na hora do almoço? Sobre o que eles falam. Como é que você quer ensinar alguém, não fale sobre isso? A gente diz muito não faça. E o faça? Como que se faz então? A pessoa precisa ver você, marido. O outro marido precisa ver você, marido, como é que trata a esposa, segundo a palavra de Deus. Está dificultando? Precisa ver você, mãe, como é que cria um filho nos caminhos do Senhor. Precisa ver você, profissional, como é que se trabalha segundo a palavra de Deus. Pastor, meu discípulo precisa ver o que eu vou fazer no trabalho, como é que eu falo do meu chefe. Para ele saber como é que ele vai falar do chefe dele. Mas pastor, eu não sou assim não. Mas você vai ser, porque você está sendo responsabilizado. Aqui todo mundo está lindo. Aqui todo mundo é super crente. Mas quando tem um discípulo do lado, você vai também ser super crente. Porque tem gente te olhando. Se Jesus está falando assim: olha, se você não aprendeu por bem, porque eu disse a você que eu estou te olhando, eu estou vendo o que você está fazendo, mas infelizmente a gente continua fazendo, então eu vou botar alguém do lado para ver o que você está fazendo, já que são olhos visíveis, e aí a gente muda o comportamento.
é chamar alguém para caminhar, e uma coisa que é muito maravilhosa sobre o discipulado: vocês se discipulam. A quem você está discipulando? Discipula você também, porque você começa a refletir na palavra de Deus. Opa, peraí, eu estou ensinando aqui essa pessoa, esse homem, essa mulher a como amar a esposa. Mas como é que eu tenho que amar a esposa mesmo? Aí você traz lá para a Bíblia. Aí você pergunta para alguém que também, quem sabe, está te discipulando: como é que eu amo a esposa? Como é que eu amo o marido? Então, quando nós somos responsabilizados, quando nós caminhamos juntos, nós fazemos discípulos. Amar a Deus é fazer discípulos de Cristo caminhando com os seus discípulos. E o último ponto, versículo 20, no final dele, Jesus vai dizer: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Fazer discípulos de Cristo é ter a certeza da presença de Cristo. Quando nós estamos fazendo, quando nós estamos gerando, derramando a nossa vida na vida da pessoa, a gente sente Cristo presente. Eu quero que você preste muita atenção no contexto desse texto. Que quantas pessoas eu já escutei falando: mas eu não sinto a presença de Jesus do jeito que as pessoas falam. E não vai sentir mesmo não, filho. Você está fazendo discípulo de Jesus? Jesus, ele dá uma ordem, Jesus diz como cumprir a ordem, ele diz: você vai sentir a minha presença, eu estarei com você. Então, quando eu não estou fazendo discípulo, Jesus não está presente? Não, Jesus está presente, mas você não sente. Sabe por quê? Você não precisa dele. Você não está fazendo discípulo, então você não vai: Deus, pelo amor de Deus, como é que ensina essa pessoa a amar o Senhor? Você não está preocupado com isso, você não está fazendo, você não está buscando, então você não vai sentir a presença dele. Jesus está dizendo que nós sentiríamos a presença dele até o fim dos tempos, sempre, para sempre. Há um autor, eu deixei o livro, cadê na minha mochila? Vê se o discipulado está ali dentro. Espero que eu tenha deixado ele. Um azulzinho. Não? Não, vou para em casa. Há um autor, eu recomendo muito que você leia esse livro. Discipulado, o nome do livro é só Discipulado, de um alemão, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor luterano que nasceu em 1906, morreu em 1945. Homem criado no Evangelho, teve seu chamado, estudou na Alemanha e também foi para os Estados Unidos, para Nova York, para também estudar e ali pastorear uma comunidade. Durante o período onde surge o nazismo. Naquele momento, 1930, e o auge do nazismo, quando ele surge na Alemanha, em 1933, Bonhoeffer considerou, estava nos Estados Unidos, estava bem, pastoreando a comunidade, não quis voltar para a Alemanha. Mas um dos seus mentores disse: olha, você não vai conseguir viver o Evangelho autenticamente sem se preocupar com os seus irmãos da sua nação. Então Bonhoeffer volta para a Alemanha. E ele, junto com alguns poucos, é um dos que assina em 1934 uma carta dizendo: nós não vamos submeter a Bíblia, a palavra de Deus, a gente não vai recortar, não vai tirar textos por conta do nazismo, porque muitas igrejas estavam mudando o seu pensamento, a sua interpretação da Bíblia, deixando de pregar ela autêntica. E Bonhoeffer foi um dos que pregava contra o regime nazista. O resultado é que Bonhoeffer foi preso. Foi acusado de conspirar para o assassinato de Hitler.
Algo que realmente foi tentado em 44, mas não deu certo. Bonhoeffer foi executado em 1945, em um campo de concentração, enforcado. Eu quero mesmo, quando eu estou dizendo, eu quero mesmo que você leia o livro. É assustador que um homem que escreve um livro em 1930 escreve e fala algo que a gente está vivendo agora. Parece que ele foi escrito em 2010. É chocante. Quando ele fala sobre discipulado, ele não está falando ali sobre o discipular de eu discipulando uma outra pessoa. Ele está falando do discipulado de Cristo para comigo. No alemão você tem duas palavras para discipulado. Uma que é a discipulado eu com o outro, e a outra é Cristo me discipulando. E o livro é sobre isso, como ser discipulado por Cristo. Então está falando um homem que entregou a sua vida pelo seu propósito. Porque mesmo preso, ele sentia a presença de Cristo. Tem vários livros dele, depois você pesquisa na internet. Se quiser, depois eu passo ali no grupo, no WhatsApp, o nome dele, Dietrich Bonhoeffer. Ô Bia, dá uma pesquisada, manda lá no grupo, tá bom? Querido, Jesus está dizendo o seguinte: filhos, não me façam discípulos, eu estarei com vocês durante todo o processo. Estevão, o primeiro mártir da igreja de Cristo, quando você abre sua Bíblia lá em Atos 7, do 54 ao 60, fala sobre o martírio, sobre a execução dele. Quando ele está para ser executado, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo enche ele. Nós falamos sobre encher do Espírito algumas semanas passadas nas aulas da escola bíblica. E ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. E aí este homem que está sentindo a presença de Cristo está levando pedrada, está morrendo. E antes de morrer, ele diz: Pai, nas mãos recebe o meu espírito. Do mesmo jeito que Jesus. Do mesmo jeito que Jesus. Gente, Estevão não esteve com Jesus, não. Ele não é um dos que estava presente com Cristo. Ele não é um dos discípulos primeiros. Ele depois diz: não lhes impute este pecado. Ele tinha a presença de Cristo até o último segundo, porque o texto, logo depois que ele diz essa frase, Lucas narra em Atos dizendo: depois disso adormeceu, morreu. Jesus está dizendo que enquanto você fizer discípulos, você vai sentir a presença dele até o último segundo. Amar a Deus é fazer discípulos de Cristo, na autoridade dele, com o nosso propósito de existência como igreja, como parte da nossa caminhada de vida, com a certeza da presença de Cristo, porque é Ele que garante a missão. Aquele que começou a boa obra em vocês, diz o apóstolo Paulo, vai completar até os dias de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar.